Fala pessoal, bom, vamos então iniciar mais um vídeo aí para o canal, o vídeo dando continuidade à saga que eu iniciei aí, né, e eu vi que muita gente gostou, que é sobre contextualizando, né, o dia em questão. Hoje nós vamos contextualizar o dia 11, que é o dia de hoje, tá? E o objetivo desse quadro, né, é trazer um pouco da minha abordagem gráfica que eu utilizo no meu dia a dia, né, e os pontos, né, e possibilidades de entrada que eu vi durante o dia, tá? Não necessariamente, né, eu peguei todos, tá? Mas se enquadra dentro da minha leitura e eu vou falar para vocês qual eu peguei, né? E provavelmente quem me acompanha lá no Instagram deve ter visto que eu compartilhei lá com o pessoal, tá? Então vamos lá, pessoal. O mercado ele abre com gap de alta e o primeiro candle do dia é muito importante observar ele, por quê? Porque ele mostra uma enorme rejeição. E suporte e resistência eu já falei para vocês, é região, tá? Região de suporte, região de resistência. Então nós devemos entender que isso aqui, ó, é toda uma região de resistência. Então, não necessariamente o mercado, por exemplo, ele precisa vir aqui para a máxima para eu pensar em venda. Ele pode entrar aqui dentro dessa região e entrar pressão vendedora. E é muito importante eu mencionar isso com vocês, porque nós observamos, tá, que o mercado ele marca mínima aqui. O candle 2, ele é um candle que testa essa mínima do dia e rejeita bastante, tá? E aqui, ó, nós poderíamos traçar isso aqui como região de mínima. Se nós temos a região de máxima, aqui nós tínhamos a região de mínima, tá? E observe como o candle 2, ele agride essa mínima. Depois candle 3 rejeitando, candle 4, dando o que? A entender que o preço estava rejeitando mínima. Só que qual que é o problema aqui, pessoal? O problema aqui é eu pensar em um trade, tá? E o meu trade ele ia sair dentro da região de máxima. Isso aqui a gente estava ao vivo lá na sala, né? E eu conversando com a galera e mostrando os riscos que era. Porque eu posso pensar, por exemplo, em tomar um trade aqui, em qualquer lugar aqui dentro desse range, o mercado afundar e estopar a pessoa. Até mesmo porque o stop era técnico, né? Então, se o cara tá buscando, por exemplo, um trade com stop de 310 pontos, no mínimo ele tem que buscar isso. E aí, ó, o alvo dele ficaria muito acima. Então, enquanto o preço estivesse aqui nesse range, era muito difícil trabalhar. Olha como o mercado mostra a rejeição. Candle 5, olha a rejeição. Ó, Candle 6 jogando para baixo. Tá vendo? Então, pensando numa compra aqui, seria muito agressivo. Não tinha espaço para o mercado trabalhar. E o preço ele ficou travado aqui, ó, um tempão, ó. Até que ele conseguiu romper a mínima aqui, ó. Ó, rompeu a mínima do dia, que estava ali no candle 11, né? E aí a gente vê o mercado iniciando um processo de baixa. Eu não fiz nada, tá? Aqui nesse cenário. Por quê? Porque eu achei muito obrigado, né? O mercado testava a região de topo, testava a região de fundo e não conseguia fazer nada. Por mais que tivesse, né, a possibilidade da pessoa imaginar uma compra próxima à mínima. Mas se ela arriscasse, ela deveria saber que o preço poderia testar toda essa região aqui e voltar contra ela, né? E não deu outra, o mercado fez isso mesmo. E aí o mercado começa a cair. Após ele romper mínima, começa a corrigir, ó, a gente vê uma correção aqui. Ele tenta quebrar uma estrutura aqui, ó. Observa como ele corrige, retesta fundo, candle 15 gatilho, só que ele não confirma, até mesmo porque ele rompe fundo, né? E aí do nada o mercado dá uma virada muito forte, ó. Uma pancada para cima. E o problema é que muita gente quer pegar o trade aqui, ó. Vê o mercado, por exemplo, subindo 1000 pontos, o cara fala, pô, eu tenho que entrar. Aí a pessoa ela quer ter entrado aqui. E assim, se você tem uma forma de leitura, uma base operacional e o mercado não caracterizou um trade dentro daquilo que você utiliza, meu amigo, você não deve entrar. Ou minha amiga, né? Você não deve entrar, você não deve forçar trade. Isso é o que vai separar, né, os profissionais dos amadores. Aqueles que só perdem, porque a pessoa ela pega trade na emoção. E aí o mercado vem, faz um movimento de alta e ele começa a corrigir. Corrigir. E aqui, ó, nós tínhamos alguns pontos de parada. Primeiro ponto, toda essa região de topo foi rompida, vira suporte, tá? E também retração de 50% do dia. E olha o que acontece quando o mercado ele chega próximo dos 50% do dia. Nós temos aqui o candle 26, ele tenta romper. Depois nós temos o candle 27 segurando no 50%, candle 28 segurando também. Foi aqui aonde eu fiz a minha tomada de posição, tá? Que eu até compartilhei no Instagram. Então nós tínhamos aqui essa possibilidade de trade, vários gatilhos, né, segurando aqui na região.
Só que se eu compro nessa ruptura com o stop abaixo da mínima, eu teria um stop aqui de aproximadamente 400 pontos, era um stop caro. O que eu fiz? Eu peguei na vantagem, peguei mais ou menos nessas regiões aqui, quando o mercado abriu, voltou, e coloquei o meu stop técnico, tá? E aí, pessoal, eu também já comentei com vocês sobre não deixar stop muito colado. Teve bastante pessoas que pegou o trade e foi violinada aqui porque deixou o stop muito colado. Eu deixei o stop um pouquinho mais afastado. Porque o mercado, ó, ele volta e ele praticamente rompe a mínima daquele candle 26. É o famoso violino. E se o stop tá aqui, ó, encostado, por um tique a pessoa sai fora. Então eu gosto sempre de deixar um pouquinho mais afastado o meu stop. E aí a gente vê, ó, que o mercado ele ameaça, né, a estopar, depois ele pega, dá a parcial mais ou menos por aqui, ó. Eu consigo realizar a minha parcial. Eu não lembro se foi por aqui ou se foi nesse candle aqui. Eu acho que foi nesse aqui. Minha parcial acho que estava no 620. Foi mais ou menos por aqui. Sim, foi por aqui porque depois eu travei meu stop no zero. Tá lá no Instagram. E aí, pessoal, o que eu fiz? Eu soltei o meu alvo final lá no topo, tá? Que seria assim, o alvo técnico, né? Daria aí, o meu alvo tava dando quase 700 pontos. E aí o mercado chega muito próximo e como eu saí da tela, né? E aí eu protegi o meu trade, obviamente, e depois o mercado volta e me tira aqui no 0 a 0, tá? Enfim, observem que agora, nesse momento, ele está rompendo 50% do dia. Ó, máxima e mínima, aí ele deu trade de compra aqui, agora ele está rompendo 50. Olha como o candle 51 rompe, o 52 é um gatilho interessante. Deixa eu voltar aqui, ó, 52, já testando a região dos 50. Observa, 53, gatilho também, mas fechou um candle comprador. Depois, 54, candle normal. 55, gatilho, baita rejeição. E aqui nós poderíamos pensar num trade de pullback nos 50%, ó. O mercado poderia fazer esse movimento de baixa para buscar a mínima do dia. E sim, ele perde mínima, ativa uma possível venda, o stop técnico, mercado volta, ó, ele ameaça estopar ali, ó. E aí é onde não pode deixar stop colado demais, ó. E depois ele segue e vem dar o alvo técnico que seria o fundo anterior, tá? Só que assim, eu trabalho com gerenciamento. Aqui se eu tô entrando, no exemplo, um stop de 160, eu faço uma parcial, protejo, dependendo eu posso buscar 2 vezes o risco, ou então soltar lá no fundo, que foi o que eu fiz com o trade, né, dos 50 aqui. Seria a mesma coisa que eu fiz aqui, pessoal, só que ao inverso. Aqui eu tentei buscar topo, não chegou, né? Aqui a pessoa vende abaixo dos 50 para tentar buscar a mínima, aqui cravou a mínima, tá? Acontece e o meu não foi, né? Mas eu consegui sair com parcial. Depois observe, o mercado rompe a mínima do dia. Após ele romper, olha como ele começa a retestar essa região e mostrar rejeição, ó, gatilho, mais gatilho na região, ó, 69, mais gatilho, mostrando rejeição. Aqui nós poderíamos pensar também numa venda por pullback. É praticamente um pullback de lado. O mercado rompe mínima, retesta, qual que é o objetivo dele? Continuar renovando mínimas. Então nós tínhamos aqui um stop mais ou menos de uns 150 pontos. Próximo candle ativa, o mercado vem, crava ali, ó, próximo de uma vez o risco e depois tira a pessoa, né? Se ela gosta de fazer parcial, saiu no zero, né? E depois o mercado devolve. Por isso que eu gosto de fazer parcial, porque se a pessoa não faz parcial, ela pode devolver aqui, ó. O que ela fez de ganho na parcial dela, ela devolve no stop, tá? Então depois o mercado, ele fica um tempo aqui continuando caindo, mas sem possibilidades, andava de lado, caía, andava de lado, é muito complexo, pessoal. A gente conseguir, por exemplo, pegar uma operação enquanto o mercado ele está caindo e anda de lado. É só se você tiver pontos de suporte e resistência nessas regiões que te permitam um trade. Pode ver aqui, ó, que a gente vê o mercado, ele acabou de, agora há pouco, né, ele rompeu o fundo prévio. Então, se a gente for pegar uma FIBO aqui e for voltando topos, a gente veria, ó, que o mercado nesse momento está numa região interessante para pensar em venda, só que agora o pregão já está fechando, né? Vamos imaginar que o candle 107 ele comece a rejeitar, né? O mercado continue testando essa região aqui, rejeitando. Poderíamos pensar numa venda buscando o quê? Fundo prévio. Ó, o último fundo da tendência. Foi igual o trade que eu busquei ali de compra logo pela manhã, tá? Então assim, pessoal, essas foram as possibilidades, tá, que eu vi no dia de hoje, dentro da forma que eu leio um gráfico, tá? O único trade que eu fiz foi o dos 50%,
eu consegui realizar a parcial, depois eu saí, meu alvo final estava aqui no topo, ó. Por pouca coisa não pegou meu alvo final, uns 90 pontinhos ali, né? Mas acontece. Depois pullback por baixo dos 50%, pullback por baixo da mínima do dia, e por fim agora o mercado estaria, né, querendo dar um trade aqui na retração de 50% dessa perna, tá? E assim, pessoal, novamente, eu gosto de frisar muito isso, principalmente para quem é meu aluno e está na mentoria. Eu falo bastante nisso, né? Você não precisa pegar todo esse movimento aqui, ó, essa queda inteira. Se você consegue pegar isso aqui, você já consegue bater a meta do seu dia, se você souber trabalhar. Se você conseguir pegar um pedacinho aqui, muito provavelmente você consegue bater sua meta. Olha o trade, olha o movimento de alta que o preço fez, 1.300 pontos. Aí muita gente desespera, meu Deus, eu não consegui entrar, mercado recuou, deu os critérios que eu aguardo, né, que eu preciso para fazer as minhas operações, peguei o trade, né, e um tradezinho de nada, né, digamos assim, o mercado chegou a andar praticamente 500 pontos. E aí, muitas pessoas ficam se matando o dia inteiro clicando, compra, vende naquela loucura e não consegue fechar o dia com 200, 300 pontos. Então pensem nisso, tá? Não vai ser a quantidade, né? Muitas pessoas pensam que é a quantidade que vai te dar dinheiro. Não, mas é a qualidade, tá? Quando você começa a colocar isso em prática e vê os resultados aparecendo, vocês vão começar a mudar a mentalidade sobre o mercado financeiro. E lembrem-se, o mercado é soberano. Por mais que você tenha sua análise, ó, o mercado está fechando agora. Por mais que você tenha sua análise, por mais que você tenha sua abordagem, muitas vezes o preço pode não respeitar. Só que você deve ser fiel a ela. É isso que vai te diferenciar de uma pessoa ganhadora de uma pessoa perdedora. Você vai passar por momentos difíceis, com certeza, porque não existe nada perfeito dentro do mercado. Porém, se você for fiel e aquilo que você utiliza funciona, isso é o ponto principal. Se o que você utiliza funciona estatisticamente, aí você deixa o resto com o mercado. E é isso que eu tento passar para todos os meus alunos, né? Ter constância e fazer sempre a mesma coisa, porque o mercado ele sempre repete os movimentos, né, de formas diferentes, mas os movimentos eles seguem os mesmos padrões, ok? Então tá aí vídeo do dia de hoje, né? Deixa o like, né, para continuar acompanhando essa série. Deixa seu comentário aí também, tá? Como sempre, ajuda muito na divulgação aí dos nossos vídeos, continuar ajudando o canal a crescer. E se você tem interesse em se tornar meu aluno, né, se você me acompanha aqui um tempo a mais e quer, né, entrar para o time, né, especializar, focar dentro disso que eu ensino vocês aqui, o link tá aí na descrição. Beleza? Tamo junto, pessoal. Um abraço. Valeu!